Olá, queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 10: a expansão da igreja, o crescimento, desenvolvimento. Então, já estamos a 3 lições para concluirmos mais um trimestre de escola dominical e indo para o 4º trimestre. Então, a minha pergunta é: a igreja está realmente expandindo hoje? Existe uma fragmentação da igreja na atualidade? O que nós podemos fazer para que haja realmente um crescimento verdadeiro na igreja? Que tipos de crente nós estamos formando em nossas igrejas? Como a igreja primitiva crescia de maneira unânime e também fundamentada na palavra? Essas e outras perguntas vamos possivelmente falar aqui nesta lição de hoje. O texto em classe, Atos capítulo 8, versículo 1 ao 8, 12 ao 15. Palavras-chave: igreja, expansão, evangelização e perseguição. Coloquei perseguição porque, na verdade, a perseguição tem a ver com a igreja, com a expansão e com a evangelização, porque é na perseguição que vai acontecer a diáspora, né? Vai acontecer, o povo vai se espalhar e a palavra vai ser anunciada. E Paulo, por exemplo, se converte dentro de um contexto de perseguição e vai se tornar aí, como diz a própria Escritura, o perseguidor torna-se perseguido. Introdução: o livro de Atos dos Apóstolos narra como a igreja, a eclesia, literalmente os chamados para fora, foi conduzida pelo Espírito Santo a expandir-se além das fronteiras de Jerusalém. Então, Jerusalém não é mais apenas o lugar. Eles têm que expandir, têm que crescer. E a gente já vê isso em Pedro, né, quando ele vai até Cornélio. O capítulo 8 mostra que, mesmo diante da diogmos, perseguição, Deus transformou um cenário de dor em oportunidade para o avanço do evangelho. O que parecia uma tentativa de calar os discípulos tornou-se o catalisador da evangelização mundial. Então, aquilo que veio para destruir, aquilo que veio para calar, acabou trazendo o crescimento, porque Deus tem o controle de todas as coisas, né? Deus está, porque parece que Deus perdeu o controle, a gente precisa olhar isso. Parece que Deus perdeu o controle. Às vezes Deus demora a falar aos nossos olhos, não estou falando dele. O que nós achamos, ele não está falando, parece que não quer falar, está demorando, resposta não vem, mas ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Aqui aprendemos que a verdadeira igreja, fundamentada em Cristo, não se limita a um espaço geográfico, Jerusalém, mas cumpre sua missão, mesmo sob pressão, mantendo a comunhão, a fé e a esperança. Então, quer dizer, a gente volta lá para o começo da lição, mesmo aquele povo em perseguição, a igreja primitiva perseverava na doutrina. Então, o perseverar na doutrina também implica em proclamar a doutrina, proclamar a palavra de Deus. Então, no pior momento da igreja, aparentemente falando, foi a vitória do crescimento da igreja. Isso é importantíssimo. A igreja diante da perseguição, primeira grande sessão, embora perseguida, não fragmentada. Porque hoje o que nós vemos é realmente uma igreja muito fragmentada, né? Você tem diversas denominações, enquanto a igreja ortodoxa e a igreja católica são uma, né? Cada uma delas ainda mantém a sua unidade. Teve o primeiro cisma, 1054, a igreja ortodoxa sai da igreja católica. Depois você também tem a igreja anglicana, né, na Inglaterra, mas é uma coisa mais pontual, não mundial. E você tem também a questão da reforma protestante. Se eu disser que não era necessário, eu estou mentindo, tudo foi necessário, mas aí
a igreja mais fragmentada são as igrejas do mundo protestante. Protestante, evangélicos, pentecostais, em todos os aspectos. Então a gente vê uma fragmentação. Então a igreja lá naquela época, e olha que a gente não pode nem dizer que a igreja viveu uma perseguição tão pesada de todos os tempos como a igreja dos 4 primeiros séculos, né? Mas que há uma fragmentação muito forte e grande no nosso mundo, no nosso contexto, e há. E isso não é só no mundo pentecostal, porque se você fizer uma pesquisa nas igrejas protestantes, você tem linhas diferentes de denominação, mesmo sendo o mesmo nome. Ah, igreja tal do Brasil, igreja tal do não sei o quê, igreja tal, não sei o que lá. Isso eu estou falando porque eu não quero ficar citando o nome aqui de igrejas que eu acho que não é conveniente, mas a gente sabe que essa é a realidade. Em Atos 8:1, lemos que após o martírio de Estevão, levantou-se naquele dia grande diogmos, ou diogmos, perseguição contra a igreja em Jerusalém. Diogmos significa perseguição. Apesar disso, a eclesia não se dividiu nem abandonou a sua missão. O verbo usado para espalhar, diaspeiro, espalhar como sementes, indicando que os crentes foram lançados para outras regiões, mas não perderam a sua identidade. Tanto é que sempre se preocupavam com a igreja de Jerusalém. Como sementes, eles germinaram em novos campos, levando consigo o Evangelion, boas novas, né? Essa preposição, esse prefixo ali, eu, significa bom, né? Angélio, né? Novas, mensagem, então boas novas, boas mensagens, e cumprindo involuntariamente a ordem de Atos 1:8. Claro que o Angélio aqui está no singular, né? Então boa nova, ou boas novas no sentido de força de expressão, mas a palavra no grego está no singular. Eles cumprem a missão involuntariamente, porque Deus tem o controle de todas as coisas, involuntária, inconscientemente, a gente poderia dizer assim, porque senão a ideia que dá realmente é de que foram obrigados. Não, involuntário no sentido de que inconsciente, que estava em Atos, que eles receberiam poder e seriam testemunha tanto em Jerusalém como em Samaria, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então eles vão expandir a pregação, a propagação do evangelho, vão na Ásia, vão para a Europa e outros lugares que nem a Bíblia narra, fala. A Bíblia vai fazer um corte na história dentro daquilo que realmente era importante e necessário, não que as outras seriam necessárias, mas porque para onde o evangelho foi, talvez não foram aquelas pessoas mais notáveis, como Paulo, como Pedro e tal. Então, possivelmente, não estou dizendo que possivelmente pode ter acontecido de não estar dentro da Bíblia, mas você vê que já em Atos capítulo 2 tinha gente do Ponto, da Galácia, da Capadócia, de tudo quanto é região, que ouviram e viram o que Deus fez em Atos 2 e a proclamação do Evangelho. Assim também foi o caso da Assembleia de Deus, né, que aconteceu em Belém do Pará em 1911, e aí as pessoas iam se convertendo, e aí iam se mudando, e iam pedindo para que fossem abertos trabalhos em regiões, como aqui no Rio de Janeiro, em 1924 foi chamado um missionário Gunnar Ving para vir para cá, e é aí que sai aquele hino Se Cristo Comigo Vai, Eu Irei, de Frida Wingen, quando em resposta à oração de Gunnar Wing. Então a pregação ela vai acontecer dentro dessa perspectiva, mesmo que as pessoas não tenham essa noção, mas Deus, como o controlador de todas as coisas, como todo-poderoso, ele vai transmitir aí essa mensagem a partir da igreja que se espalha. E isso também está na carta de Pedro, né, aos
aos forasteiros, né, aos da diáspora, e vai falar os lugares. Então você vê que o próprio Pedro vai mandar uma carta para essa igreja que está na diáspora, que está pregando. Então, a gente tem uma centralização da pregação e do sofrimento mais próximo a Jerusalém, mas você tem gente sofrendo para tudo quanto é lado por causa da pregação do evangelho e por causa da fé em Cristo. Segunda subseção, a igreja em luto. O luto pela morte de Estevão mostra a dimensão humana da comunidade cristã. O texto diz que homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande coptontai, lamentação intensa por ele. O sofrimento diante da perda é legítimo, mas não paralisou a missão da igreja. O luto não impediu o avanço, ao contrário, a memória dos mártires fortaleceu a convicção dos crentes, ou seja, quanto mais a igreja sofria, parece que mais se enraizavam na fé e mais destemida a igreja ficava. Lembra-se que das lições passadas, eles não pediam proteção, mas pediam graça para continuar proclamando. Por quê? Para eles o morrer realmente era Cristo, né? Não é hoje, né, a mesma coisa. Hoje nós não temos essa ideia dentro da comunidade de fé que o morrer, perder tudo, realmente é Cristo, né? Então você tem hoje uma igreja muito materialista, muito individualista, preocupada com templos suntuosos, preocupada com vida próspera, com outras coisas, mas não preocupada com a propagação do evangelho. Hoje, a pessoa que mais representa uma preocupação com a propagação verdadeira do evangelho seria o missionário que abandona tudo, que larga tudo, que deixa tudo aqui no país e vai para um lugar que ninguém ama, vai para um lugar que vai ser rejeitado, vai para um lugar que tem que crescer e desenvolver, e isso tudo sem pensar em dinheiro, em retorno, nada disso, mas pensar somente em Cristo. E aí vem o sofrimento, a perseguição, vem a tristeza, a angústia, mas a pessoa está ali permanecendo firme. Terceira subseção, missão não desesperada. Uma outra coisa que eu acho interessante é que as igrejas que foram fundamentadas ou nascentes, né, elas não cresceram em regiões de roça, de interior, cresceram em grandes cidades, Jerusalém, Samaria, cresceram também na Antioquia, em Roma, tanto é que posteriormente a igreja vai ser transferida para Roma, né, a sua importância toda, ela sai o foco de Jerusalém e vai para Roma, claro que pode ter alguma influência do império e tal, mas independente disso, ela se transfere todo o seu poder, seu legado para Roma. Hoje você nem fala mais de igreja de Jerusalém, né? Não tem aquela igreja forte em Jerusalém. E isso é um contexto histórico muito grande que aí a gente não tem tempo de falar tudo isso aqui nesta lição. Embora Saulo devastasse a igreja, o termo usado para devastar, limainomai, causar grande destruição, indicando uma perseguição severa. Então, Paulo é o pivô, né? Tá ali, ele recebe ordem, mas ele faz porque ele quer também. Contudo, a igreja não perdeu a esperança, mas estava fundamentada na promessa de Jesus. As portas do Hades, morte, o inferno, não prevalecerão contra a igreja. Dentro da perspectiva da igreja, das notas ou da propriedade da igreja, existe uma das propriedades ou uma das notas que é chamada de que a igreja é indefectível, ou seja, a igreja é indestrutível. Por versículos-chave. Esse aqui, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e lá Mateus 28, que vai dizer que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso significa que a igreja pode passar o que for, pode sofrer o que for, pode viver o que for, mas ela jamais será destruída. Podem diminuí-la de 1000 para 100, de 100 para 10, de 10 para 2, mas a igreja não será destruída. Jamais. Eles podem diminuir e nessa diminuição vai fortalecer para criar um novo crescimento. A igreja jamais será destruída. Então, eles estavam fundamentados na peça, né? A morte é apenas um detalhe na vida daquele que serve a Deus. A verdadeira igreja
ela pode ser abalada externamente, mas não destruída internamente, porque o Espírito Santo permanece em seu meio. Aí eu lembro de Paulo falando para Corinto, né? Atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Então você vê que há um crescimento na questão aqui do sofrimento, mas em hipótese alguma estaremos sozinhos. Então a igreja, ela pode sim ser destruída internamente, no sentido de pessoa, de templo, de livros, de inários, de instrumentos, mas ela não pode ser destruída em seu meio, em seu conteúdo, no sentido de essência, no sentido de que não tem mais igreja, acabou, não existe mais. Existe sim, mesmo em países que as pessoas dizem, ó, aqui não existe uma igreja evangélica, mas existe 0,001% de cristão lá. Algum cristão tem em toda a parte desta terra, porque a igreja é indestrutível. Mas o fato de um país não ter uma igreja também não significa que ela foi destruída, porque ela ainda continua em todas as outras partes, faltando ir algum missionário para aquele lugar, então a igreja, de forma alguma, foi destruída. Segunda grande seção, a igreja que evangeliza. Gente, conto para vocês aqui que eu, mesmo com todas essas titulações, eu evangelizo de madrugada, evangelizo com a minha igreja, vamos para o meio da rua trabalhar com moradores de rua, pessoas em situação de teto, né, de rua. A gente faz o que é necessário para evangelizar. Primeira evangelização centrada na palavra. Claro que tem uma diferença entre evangelizar e panfletar, que a maioria dos evangelismos são panfletagem, mas a evangelização, ela implica uma pregação, uma confrontação, você tomar um tempo da pessoa, pedir para ela ali te dar um pouco de atenção, então você transmitir a palavra. Então, a evangelização centrada na palavra. Em Atos 4, 8:4, os crentes dispersos anunciavam a palavra, euangelizomai, proclamar as boas novas. A expansão da igreja não se deu por métodos humanos, mas pelo poder da palavra. Filipe, em Samaria, pregava as Escrituras com clareza, revelando Cristo nelas. A querigma, proclamação, era o centro da mensagem e não estratégias de autopromoção. A autoridade da igreja está na palavra inspirada, theopneustos, soprada por Deus. É claro que a gente vê hoje uma mensagem mais centrada dentro da igreja, eventos mais para a igreja, quando na verdade a pregação tem que ser fora, a pregação tem que ser do lado de fora. Nós deveríamos colocar mais a igreja para fora, fazer os eventos das nossas igrejas mais do lado de fora. Eu já dirigi igreja no interior. E lá no interior, quando tinham as festividades, o último culto era feito do lado de fora. Então a gente tinha que fazer isso, voltar a fazer isso. Cansei de carregar caixa amplificada nas minhas costas, subir no morro, descer no morro para fazer evangelismo. E a gente progar aquela coisa bem bruta, sabe? Sem instrumentista, sem nada, só uma caixa, tudo cantando, sendo louvado na capela, sem instrumento. Hoje a gente tem uma mocidade mais ativa, uma mocidade que pode fazer mais para a gente fazer esses ar livre, voltar a fazer esses trabalhos. Eu não estou dizendo que acabou, mas diminuiu e muito isso. Vira e mexe a gente vê alguns pregadores pregando em ar livre, em praças, proclamando o evangelho. Então, irmãos, a gente tem muitos lugares para proclamar. A igreja só pode crescer se ela estiver do lado de fora. Se ela sair, por isso chamados para fora, se ela sair, se ela pregar, se ela proclamar a palavra. Então, observe o verbo. O verbo ele tem uma forma de médio passiva, né? A parte final, omai ali, porque também tem o angelizo. Então, euangelizomai, com a voz média, significa eu evangelizo com um propósito ou com interesse de mim mesmo, ou seja, eu evangelizo para que haja crescimento, eu evangelizo para que o que eu faça tenha realmente esse trabalho.
Se eu vejo o verbo como um passivo, a ação de fora é que vai fazer com que eu evangelize. Então, eu olho a necessidade das pessoas, então aí eu vou e evangelizo essas pessoas. Então, a gente precisa ir pela autoridade da palavra, transmitir através da autoridade da palavra. Evangelização centrada em Cristo. Filipe anuncia Cristo, Cristóis, ungido, Messias, e demonstra que ele é o cumprimento das promessas proféticas. Isso em Ato 8:5, ali versículo 12. A verdadeira evangelização não é antropocêntrica. Eu fiz, eu tal, mas cristocêntrica. Não tem esse negócio de ficar dizendo quantas armas pregou, o que fez, não. Pregue Cristo, é Jesus, é Ele que salva, é Ele que transforma. Então a mensagem tem que ser cristocêntrica. O objetivo não era promover a instituição, mas exaltar a pessoa de Jesus. O resultado foi transformação. Milagres aconteceram e multidões criam, porque a fé vinha pelo ouvir a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo. Rema Christu, palavra de Cristo, Romanos 10, versículo 17. É a palavra de Cristo, ela que liberta, ela que transforma. Não é o que eu fui, não é o que eu fiz, mas é o que Cristo pode fazer. É claro que existem momentos que a gente tem que falar do nosso testemunho, isso é bom, mas não é necessariamente isso, mas Cristo é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que cura, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que salva, é Ele que regenera, é Ele que transforma, é Ele que traz o arrependimento, é Ele, a partir da sua palavra, da sua mensagem, da sua proclamação, da sua pregação do Evangelho, como Paulo diz, ninguém pregue outro Evangelho, vamos pegar Cristo, falar de Jesus, Ele é o centro de nossas mensagens. Terceira e última seção, a igreja que dá suporte à evangelização. E aqui é a evangelização, a missão, tudo que tem a ver com a proclamação do evangelho, com a transmissão da palavra, com trabalhos realizados para que almas sejam salvas, como discipulado e outras coisas mais. Primeira seção aqui, primeira subseção, desculpa, o suporte da igreja. A igreja de Jerusalém não abandonou os novos convertidos. Ao saber que Samaria havia recebido a palavra, enviaram Pedro e João para fortalecer os irmãos. Observem que a igreja entrou, acabou aquele negócio entre eles de que, caramba, mas esse povo aqui, a gente tem cisma com eles, a gente somos contra eles. Não, acabou, eles vão ser enviados lá. E os dois dos três mais nobres, Pedro e João, para fortalecer os irmãos. Esse suporte demonstra que a koinonia, comunhão, era prática e efetiva. Acabou. Deus derrubou toda barreira de separação. A expansão missionária não pode ser sustentada por esforços individuais. Exige a unidade da comunidade. Todos precisam contribuir para este grande negócio, para essa importância, gente. Todos precisamos contribuir para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento. Você não pode ir, envie ajuda, procure alguém que trabalhe com missões, procure a Sename, procure outros a Missão Portas Abertas, procure outras instituições, ou a igreja, eu quero adotar um missionário, ou pergunte a alguém que já adote e envie o dinheiro direto para essa pessoa, para esse missionário, ou na África, ou na Ásia, não importa onde, mas ajude. Você é um evangelizador se você for proclamado. Eu lembro que lá na Sociedade Bíblica do Brasil existia, ainda deve existir, o sócio evangelizador, que a gente ficava comprando folhetos e evangelizava. Como eu evangelizava muito, né, mais do que hoje, muito mais do que hoje, eu ia lá, comprava esses folhetos e eu mesmo usava evangelizando, transmitindo a palavra do Senhor. Faça isso, contribua. É um trabalho individual, mas não somente individual, mas a unidade da comunidade. Exige isso, o empenho de todo mundo para que todos os missionários, toda a palavra seja realmente anunciada. A igreja que discipula, que é uma outra questão. Por quê? Porque
Discipulado implica mais em gasto do que em retorno, gente. Não se pensa em fazer a obra de Deus dizendo, mas vou gastar. Não, vou investir almas. Nós fomos comprados por bom preço, e foi o preço do sangue de Jesus. Então a igreja tem que sim investir em almas, em vida. Gente, no mínimo, duas coisas são importantes para a igreja. Dois objetivos são para a igreja. Primeiro, fazer tudo para a glória de Deus. Tudo tem que ser para Ele. Segundo, salvação de almas. Se não é esse o propósito, não é a igreja. O discipulado está implícito no evangelho no envio dos apóstolos. O verbo mateteu, fazer discípulos, aparece no contexto da grande comissão, Mateus 28:19, indicando que a evangelização não termina com a conversão, mas continua no ensino e na formação de caráter. Os 12 apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, passam por esse processo. A igreja primitiva investia na maturidade espiritual dos novos crentes, para que pudessem resistir às pressões culturais e doutrinárias daquela época. Então eles eram perseguidos tanto internamente como externamente, sofriam na mão dos governantes, mas havia um forte discipulado naquela igreja. A maioria das igrejas, ou por condições ou por material humano, não conseguem ter um discipulado. E aí a gente vai tendo cristãos um pouco mais raquíticos, que demoram mais a desenvolver. Mas um bom discipulado faz com que esse novo crente se torne um crente fervoroso, um crente fortificado, um crente mais permanente, que vai conhecer os rudimentos da palavra de Deus, os rudimentos das doutrinas, salvação, eleição, conversão, arrependimento, cristologia, igreja e outras questões mais. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Atos 8,15 mostra que os apóstolos oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. O verbo usado, lambano, receber, implica uma apropriação consciente da promessa divina. O discipulado não é apenas ensino intelectual, não é só uma questão teológica, mas experiência espiritual. Tem que andar com os dois ali, ó, conhecimento e a experiência espiritual. Sem o pneuma hagion, sem o Espírito Santo, não há capacitação para viver a vida cristã plena. A verdadeira maturidade espiritual só é possível quando a igreja conduz os crentes a essa dimensão. Então, os crentes fundamentados na presença do Espírito Santo, que tenham o Espírito Santo, que sejam batizados ou cheios do Espírito Santo, eles vão conseguir aí ter uma vida totalmente diferenciada. Conclusão: a expansão da eclesia em Atos 8 demonstra que Deus transforma as perseguições, ou transforma perseguições em oportunidades. A igreja, mesmo dispersa, permaneceu unida na missão, proclamando o Evangelion e vivendo sob a direção do Pneuma Hagion. Evangelização, discipulado e comunhão são três pilares inseparáveis para o crescimento saudável do corpo de Cristo. Hoje, a igreja contemporânea é chamada a viver a mesma dinâmica, perseverar na fé, proclamar Cristo e depender do Espírito Santo, confiando que nenhuma oposição pode deter o avanço do reino de Deus. É claro que a proclamação do evangelho precisa ser séria, precisa ser santa, precisa ser fundamentada na Escritura e na pessoa de Cristo. Vencer os desafios da atualidade é também uma capacitação para o desenvolvimento e o crescimento da igreja. Que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima lição. Voltaremos em breve. Um grande abraço. Siga, comente, dê um like, compartilhe e use esta aula para as suas aulas e para a sua vida. Deus abençoe. Haris Cairene, um abraço.